Que a graça de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu quero dar um recado importante aos irmãos que adquiriram os livros. A gráfica ainda está produzindo, então eu peço que os irmãos tenham um pouco mais de paciência e tão logo que fiquem prontos eu estarei enviando pelo correio. E se você quiser fazer uma doação de qualquer valor para o nosso canal, você pode enviar através do Pix que está aparecendo aí na sua tela. Queridos irmãos, falar da tradição da igreja não é falar de simples costumes que se perpetuam na vida da igreja. Não estamos falando de tradições culturais, e sim da sagrada tradição. A sagrada tradição guarda o depósito de fé da igreja, que conserva o que Jesus ensinou. Esse depósito de fé é também chamado de revelação, ou seja, aquilo que Deus ensinou de si e dos seus mistérios aos homens através dos ungidos do povo de Deus na antiga aliança, como patriarcas, juízes, profetas e autores bíblicos, mas, sobretudo, por meio de Cristo, que depois foi ensinado pelos apóstolos, guardado e vivido na igreja primitiva. Essa verdade revelada está contida na tradição da igreja e na Sagrada Escritura, a Bíblia. A Sagrada Escritura e a tradição contêm, pois, toda a doutrina revelada. A tradição chega para nós hoje, acima de tudo, por meio dos símbolos da fé, como, por exemplo, os credos, O credo dos apóstolos e o credo niceno-constantinopolitano, na liturgia e na vida da igreja, nos escritos dos padres e doutores da igreja, que nos primeiros séculos transmitiram a fé. O magistério da igreja, sob a assistência do Espírito Santo, conserva e interpreta essa doutrina conforme podemos constatar em São João capítulo 16, versículos 12 até o 13, São Lucas capítulo 22, versículo 32 e novamente em São João capítulo 21 e versículo 15. Toda a Escritura, como a tradição, são palavra de Deus, isto é, o ensinamento divino comprovado por milagres e profecias, com a diferença de que a tradição não foi escrita por aqueles a quem Deus revelou, embora com o tempo outras pessoas tenham podido escrevê-la, a fim de conservarem e transmitirem com mais fidelidade. Daí resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente na Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. É importante entender que a palavra de Deus não é só a Bíblia, mas a Bíblia é a palavra de Deus, porque é infalivelmente inspirada. Talvez assuste um pouco ouvir isso, mas essa é uma premissa fundamental para entender a fé da igreja. A palavra de Deus é o Verbo eterno do Pai, que se encarnou no ventre da Virgem Maria. Portanto, a palavra eterna é pessoa divina, e por mais sagrado e inspirado que seja um livro, ele não pode conter toda a palavra. Por isso mesmo que no final do seu evangelho, o apóstolo São João afirma no capítulo 21 e versículo 25, Jesus fez muitas outras coisas, que se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Então, meus irmãos, muitas coisas que Jesus ensinou não foram escritas, mas foram ensinadas e vividas, e essas coisas constituem a tradição da igreja. Por isso diz o Catecismo da Igreja Católica: todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de um verbo escrito e mudo, mas do verbo encarnado e vivo. Para que as Escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, a palavra eterna do Deus vivo, pelo Espírito Santo nos abra o espírito à compreensão das Escrituras. Aliás, a própria Bíblia, ou Sagradas Escrituras, tem o seu berço na Sagrada Tradição. A tradição inicial, ou seja, a pregação dos apóstolos, é anterior às Sagradas Escrituras. E durante muito tempo, muitos anos, foi a única regra de fé. Afinal, Jesus mandou em São Marcos capítulo 16 e versículo 15, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse ide e escrevei livros.
E é bom lembrar também que naquela época não tinha gráfica, não tinha caneta, tampouco máquina de datilografar, computador menos ainda. Com efeito, a pregação dos apóstolos começou no próprio ano da morte de Cristo, ou seja, lá pelo ano 33. Diversamente, os livros da Sagrada Escritura só começaram a ser escritos a partir do ano 50 até o ano 100. E, sobretudo, não foram conhecidos pela Igreja Universal, senão no decurso dos primeiros séculos, pois a princípio só eram conhecidos pelas igrejas particulares a quem eles se destinavam. Notável é o testemunho da própria Bíblia em favor da tradição, conforme nós podemos ver em 2 João, versículo 12. Embora tivesse muitas coisas a escrever-vos, não o quis fazer por meio de tinta e papel, pois espero ver-vos e falar-vos de viva voz. São Paulo apóstolo também diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 14: conservai-vos firmes na fé e guardai as tradições que aprendestes, quer pela nossa pregação, quer pela nossa carta. E também em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 2, o apóstolo Paulo diz: o que ouvistes da minha boca e de muitas testemunhas, convia-o a homens fiéis capazes de instruir os outros. Se entendermos que a Escritura é a única fonte da nossa fé, como fazem os protestantes, somos forçados a achar que nos primeiros anos e nos primeiros séculos não havia na igreja fonte alguma de fé, o que é inadmissível, porque equivaleria a dizer que então não havia fé. Porém, é admissível aceitar uma fonte de fé distinta da Escritura, a saber, a tradição ou os ensinos dos apóstolos e os seus sucessores. Eu espero que essa palavra de hoje tenha sido esclarecedora e edificante para a sua fé, para a sua vida espiritual. Que você tenha um dia abençoado no nome do Senhor Jesus.